Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós recebemos o professor José Ricardo de Oliveira, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara e também do Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Hoje nós vamos discutir fitoterapia. Professor, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado você pelo convite, é uma satisfação muito grande. Professor, dentro desse grande tema que é a fitoterapia, como que a gente poderia conceituar, já que é algo meio comum para a população, mas muitas vezes a gente não entende a complexidade do termo e também da aplicabilidade da fitoterapia? Sim. Então, a fitoterapia hoje vamos dizer assim, a fitoterapia não é nada moderno, não é nada novo, né? Nós temos que avaliar que ela existe desde que o homem começou a buscar tratamentos. Hoje ela está muito mais fundamentada e mais solidificada e nós, talvez um pouquinho no Brasil, um pouco preconceituosos, né, meio que abandonamos. Mas, na essência, ela nada mais é do que o uso de plantas medicinais e os seus derivados, né, para o tratamento, né, de várias patologias. Também podem ser usadas para diagnóstico, como os medicamentos também o são, né? Os medicamentos industrializados e sintéticos o são, podem ser usadas para a prevenção. Então, todo o mesmo escopo, a mesma teoria que se tem para os medicamentos sintéticos, também tem com a fitoterapia ou os fitoterápicos, né, no caso. A única coisa é que a matéria-prima alvo do tratamento, né, ou da cura, caso seja o alvo, ou são as plantas medicinais. Essa é a essência do trabalho, né, de um fitoterapeuta. E, infelizmente, na minha opinião, assim, falta um pouco não só da população, mas da própria classe que trabalha com o escopo da saúde em aderir, né, a isso que já é bem sedimentado na população, mas não na ciência, vamos dizer assim. E aí, pensando nesse lado científico, voltado para a saúde, a gente tem uma resolução de 2014 da Anvisa, tentando classificar, categorizar o que vem a ser medicamentos fitoterápicos. Exato. E produtos fitoterápicos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é essa diferenciação. Até pouco tempo atrás, até ano passado, existiam duas normas, né, que classificavam e qualificavam medicamento fitoterápico e produtos oriundos da medicina popular. Hoje isso tudo foi unificado e a palavra fitoterápicos, ela designa tanto os medicamentos fitoterápicos como os produtos de uso tradicional e também agora, então, podendo ser chamados de fitoterápicos, né? Então existem hoje os medicamentos de uso tradicional. Então, a camomila, que já vem sendo usado, a carqueja, que já vem sendo usado, né? O próprio chá, né? que é uma palavra que já a gente até vai entrar um pouquinho nessa discussão, bastante usado para tudo aquilo que se faz dentro de casa, né? E o medicamento fitoterápico, que a semelhança com o medicamento sintético só difere em função de que os princípios ativos têm que ser unicamente de fontes vegetais. Essa é a única diferença. Então, toda a construção do medicamento, então, ele foi elaborado, foi testada a sua estabilidade, né? Foi verificada a sua segurança, a sua eficácia, qual é a concentração, a posologia, né? Então, de um comprimido ou uma cápsula que tem que ser tomada para que se chegue a um resultado naquele tratamento. Então, da mesma forma e com todos os critérios que é produzido um medicamento sintético, o medicamento fitoterápico também o faz. Então, o medicamento fitoterápico é aquele que é industrializado, vamos colocar dessa forma. E os outros que agora são, né, chamados de medicamentos tradicionais, ou de produtos tradicionais, né, medicamentosos, eles têm como diferença o quê? A possibilidade de você se tratar com um chazinho. Então, o conhecimento lá dos avós, tataravós e etc., dos antigos, vem à tona e agora são aceitos e certificados com uma segurança e uma eficácia também garantida. A única coisa é que agora nós não temos apenas o medicamento fitoterápico garantido
como eficaz e seguro, mas sim também os chazinhos. E qual o benefício, professor, para a população de termos essa nova resolução, essa diferenciação, para esclarecer a população que já fazia esse uso tradicional? Isso é importante. Por quê? Porque assim, qual é a diferença a partir dessa norma em relação à exigência? Quando nós falamos de medicamento tradicional, nós queremos dizer, olha, o chazinho funciona, ok, mas existem algumas condições específicas para que isso ocorra. Então, a quantidade da droga e como a gente havia conversado anteriormente, o fato de que você tem a certeza de que você está usando a planta certa, você tem a certeza de que aquela planta foi tratada de modo correto, né? Porque várias coisas podem alterar os princípios ativos que estão numa planta. O método de secagem da planta, né? O modo de preparo dela, se é com água quente, água fria, né? Se é com algum outro tipo de solvente, algumas preparações vão a álcool. Então, até mesmo aquela garrafada tradicional que se usa muito Brasil afora, ela vem a cada dia mais ganhando confiabilidade. É óbvio que eu não posso dizer para você, olha, vai lá no bar e toma uma cachaça com carqueja que vai funcionar a mesma coisa do que um preparado seguindo as normas, por exemplo, que foram devidamente testadas, né? Então, verificou-se que 2 colheres de chá de tal droga vegetal serviria como um ansiolítico, né? Ou para, isso a gente tem que deixar claro, para doenças de males menores. Ninguém vai tratar e ninguém está propondo tratar cânceres ou infecções tomando chazinho. Tem toda uma precaução da Anvisa, do nosso Ministério da Saúde, nesse sentido. Nesse sentido. A proposta é de que o popular, as pessoas possam acreditar e botar mais confiabilidade em tratamentos caseiros que podem ser usados no dia a dia, por exemplo, para uma cólica, né? Para alguma contusão, então para as afecções, por exemplo, de pele, de um modo em geral, né? Para problemas de males, como eu chamei de pequenos, esses sim podem ser usados, né? Então, para diminuir a ansiedade, né? Para problemas intestinais, vários deles já foram utilizados, né? Alguns como vermífugo, vamos falar assim, né? Para antiparasitários. A história nos diz que o uso deles e a história também mostrou que eles são seguros, né? Por isso, então, dessa vez a Anvisa vem de 4 anos para cá fazendo vários estudos. Primeiro ela criou a RDC 10, que foi agora revogada, né? Por essa instrução normativa, e passa então a funcionar tudo de forma a que se garanta um tratamento eficaz e seguro, seguindo os dizeres e as normas. E eu acho bastante importante que a população tenha acesso e que ela possa chegar hoje, através da internet, a essa informação que está disponível para todos, ou através da publicação do Diário Oficial, ou mesmo através do site da Anvisa, que está lá. E aí existem as receitinhas caseiras de como devem ser preparados. Professor, e um pouco mais sobre a divulgação do tema da fitoterapia em si e o papel que a academia tem feito no sentido de trazer esse esclarecimento para a população, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre fitoterapia. Aqui no estúdio nós recebemos o professor José Ricardo de Oliveira, da Unesp em Araraquara. No ponto de contato de hoje, nós conversamos com a professora também da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara, Raquel Moreira, sobre a divulgação do tema de fitoterapia. Nós temos tentado, via universidade, divulgar muito esse tema, pois a população brasileira utiliza plantas medicinais, principalmente a droga in natura, na forma de chás em suas casas, e muitos riscos podem correr em decorrência desse uso indiscriminado. Então, nós lutamos muito pelo uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas no Brasil. A universidade ela tem um papel muito importante nesse processo todo, pois
Temos pesquisas, levantamentos sobre o uso de plantas pela população e tentamos devolver os resultados das nossas pesquisas em prol, né, da promoção da saúde da população, não dizendo não usem plantas medicinais, usem, mas usem de forma racional. O mais importante da Faculdade de Ciências Farmacêuticas atualmente é estar trazendo profissionais renomados da área de fitoterapia, tanto do Brasil quanto do exterior. Nós sabemos que a Espanha, Portugal são países muito fortes em fitoterapia. Então, trazemos para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas cursos internacionais de fitoterapia, que abrange a população em geral, alunos, população que já trabalha com fitoterapia de modo mais tradicional. E também trabalhamos muito com pesquisa. Estamos começando uma pesquisa agora com etnofarmacologia, que seria o quê? Ir até as comunidades, né, procurar saber o que eles têm utilizado, qual é o recurso terapêutico para qual patologia, tentar, então, trazer esse conhecimento tradicional para a universidade e procurar cientificamente fazer a comprovação científica desse uso tradicional. Professor, pensando na importância da população ter acesso a essas informações sobre a fitoterapia, como que o senhor acredita que a academia tem contribuído para essa divulgação? Hoje, estão tendo vários investimentos, né? O Brasil não pode reclamar hoje de investimento em relação à ciência, né? Hoje nós vivemos uma época bastante farta, vamos dizer assim. E dentro do escopo dos fitoterápicos e da fitoterapia e do mundo chamado fitoquímica, né, cada vez mais as pessoas buscam se certificar de quais são os componentes ativos, qual é a real veracidade daqueles empregos terapêuticos de uso tradicional, sejam eles antimicrobianos ou anti-inflamatórios, sejam eles quais forem. Então a academia cada vez mais vem se desenvolvendo, né, e desenvolvendo pesquisa para comprovar cientificamente algumas atividades biológicas importantes dentro da área de fitoterápicos, de plantas medicinais, e, é claro, quem só tem a ganhar é a população, porque a partir do momento que se investiga, né, que a carqueja, que a guaçatonga, que o professor André trabalha, né, que a córdia, que é bastante estudado e já se transforma em medicamento e tem um link muito grande com a relação à universidade, porque o que nós devemos pensar, assim, nós não podemos esperar que a indústria farmacêutica, a qual o principal fator é o financeiro, invista muito em pesquisa. Então, cabe às universidades pesquisarem, né, verificarem a veracidade e a importância dessas informações que estão lá na planta e transmitir isso para que, de modo que o bem financeiro, então, a indústria se interesse por aquilo e venha, então, a passar a industrializar, então, a confeccionar e produzir, elaborar um medicamento fitoterápico e que ele possa chegar até a população. E a população, cada vez mais, ela tem a certeza de que a eficácia de um produto que ela antes usava vem sendo confirmado, bem como se ele é seguro ou não nas condições de uso. Então, existem pesquisadores, inclusive, que trabalharam com chás caseiros, buscando a eficácia e a segurança desses chás. Outros que vão lá e fazem, através de uma triagem fitoquímica, de um estudo fitoquímico, visualizam quanto de substância tem que existir para que uma quantidade daquela planta possa vir a ser utilizada na terapêutica. Então, cada vez mais nós temos o uso da busca, né, dos estudos de plantas medicinais colaborando de forma bastante grandiosa para com que a fitoterapia só avance e cresça, né? A maioria dos países desenvolvidos, a exemplo da Alemanha e dos Estados Unidos, a Alemanha é o maior consumidor de fitoterápicos do mundo, maior produtor e consumidor. E se a gente parar e analisar, é o berço da ciência sintética, inclusive, né? Foi quem criou os medicamentos sintéticos, é quem mais usa fitoterápico no mundo.
Então eu acho que assim, a população só tem a ganhar, em função de que cada vez mais ela está tendo respaldo através, né, de programas como esse, entre outros meios de divulgação, informações que levam à certeza de que a ciência em relação a plantas medicinais tem avançado no nosso país. E pensando nesse avanço, nessa potencialidade da divulgação, o senhor acha possível cada vez mais um estreitamento da relação entre a indústria e a universidade para promover ainda mais a produção de produtos fitoterápicos, de medicamentos fitoterápicos, a fim de favorecer essa população? Sim, eu acredito assim, muito em que houve um tempo em que a universidade ela excluía-se desse escopo, né, da coisa financeira do mundo industrial. Entretanto, ela vem mudando a sua iniciativa de trabalho e ela vem cada vez mais se associando a empresas que têm interesse, né, na área, e os dois estão ganhando. Porque, como as pessoas dizem, mas você vai pesquisar para que a indústria tenha lucros em cima. Se ela tiver lucros, mas a população ganhar com isso, né, no desenvolvimento de produtos que podem revolucionar, né, ou melhorar o arsenal terapêutico que nós temos até hoje, isso só tende a contribuir. Então a universidade começa a enxergar com bons olhos isso e cada vez mais vem tendo parceria entre a iniciativa privada e a pública, e quem tem a ganhar com isso, sem dúvida nenhuma, é a população. E nesse ganho, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara, realiza uma Semana Internacional de Fitoterapia, e a divulgação da importância dessa semana, dos palestrantes que virão e dos temas, que o evento será realizado em agosto deste ano, a gente conversa no próximo bloco. Ok. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o professor da Uniare, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara, o professor José Ricardo de Oliveira, para falar um pouco mais sobre fitoterapia. Professor, falamos do que vem a ser a fitoterapia, da nova resolução da Anvisa no sentido de proporcionar para a população um maior conhecimento, uma maior divulgação da fitoterapia, dos seus medicamentos, dos seus produtos, e pontuamos a importância da divulgação, do acesso à população ao tema. E dentro da Unesp em Araraquara, vocês vão realizar em agosto a segunda Semana Internacional de Fitoterapia. Qual que é a importância, professor, da Unesp promover um evento como esse? É bastante importante você tocar nesse assunto, porque assim, o programa do CIFITO, ou a programação do CIFITO, ela é bastante diversificada e atende a quaisquer profissionais da área da saúde e também a população de interesse, né? Então ela não é um grupo fechado para a ciência. É um evento extensionista, né? De apoio à comunidade. Totalmente de apoio à comunidade, uma vez que ela traz a discussão com relação ao medicamento fitoterápico, com a fitoterapia no SUS, né, no sistema de saúde como um todo, promovida e patrocinada pelo Ministério da Saúde, né, dentro do nosso país, e leva a possibilidade de que várias frentes, né, então, pessoas que trabalham, por exemplo, com a farmácia popular estarão presentes no evento, né? Algumas pessoas que trabalham com aquilo que a gente chama hoje em dia no nosso país de farmácias vivas, que são pesquisadores ou farmacêuticos ou médicos que trabalham com o ensejo da fitoterapia e estão em alguns municípios do nosso país, a exemplo aqui próximo, nós temos Ribeirão Preto, Campinas, aqui no estado de São Paulo, Maringá, Betim, Belo Horizonte. Existem, então, Curitiba, vários locais onde estão sendo desenvolvidos, por exemplo, a farmácia viva, onde a população, inclusive, participa e vem um pessoal trazer essa experiência para dentro do simpósio, né? Onde eles vêm mostrar qual a importância, inclusive da população participar, porque tem lá o médico fitoterapeuta que atende a população, faz o diagnóstico, a população participa do plantio, recebe mudas, recebe orientação. Então existe a possibilidade de que tenha essa interação entre a universidade nesse momento, né, falando de fitoterapia, com a academia,
e levando o conhecimento e trazendo também o conhecimento, que a população tem muito a ensinar, né? Existem muitas pessoas que usam tradicionalmente plantas e que podem também colaborar com informações para que a ciência possa investigar a forma de uso, né? Para que usa, quanto usa, essas informações que estão lá, né, que a gente chama de etnobotânica e etnofarmacologia, tem uma importância muito grande para que a ciência possa caminhar nessa direção, no avanço aí dessa tecnologia. Então, o Cifito, ele traz tanto palestrantes internacionais como palestrantes nacionais para discussão tanto das práticas integrativas, né, que está aí como um programa do Ministério da Saúde, onde a fitoterapia também está incluída. Além disso, vão participar pessoas que trabalham com acupuntura, que trabalham com terapias alternativas, que eram assim chamadas, né, e agora são integrativas, e que podem levar a população um conforto maior. A população, acho que às vezes ela tem um desvio de pensamento quando ela acha que planta medicinal, por ser natural, não causa mal nenhum. Né? E a partir do momento que existem vários estudos que comprovam o contrário, ela tem que prestar mais atenção no que ela vai usar, como ela vai usar, e isso tem uma importância muito grande. E isso tudo vai ser discutido. E também vai ser discutido quais os rumos da fitoterapia e dos fitoterápicos do nosso país. Como ele vem crescendo, como as indústrias vêm cada vez mais se interessando por essa área. E a problematização do uso de remédios derivados da maconha, principalmente, sim, que é uma polêmica atual e que é papel da universidade e também da nossa área de saúde levar esse esclarecimento. Inclusive, o primeiro palestrante, que é o professor Carlini, da Unifesp São Paulo, ele é o maior estudioso, talvez, que nós temos no país dos canabinoides e trabalha já há 50 anos com cannabis sativa. E ele vem dar o depoimento, né, profissional, científico dele, dos benefícios, porque todo mundo sabe, né, dos malefícios da cannabis, né? Mas não, ou da popular maconha, né? Mas não os benefícios. Então existem hoje vários estudos, não só no mundo como no Brasil, de várias substâncias que foram isoladas e que são importantes em tratamentos de algumas doenças que ainda não existem solução dentro do mundo dos medicamentos sintéticos, por exemplo. Porque dentro da universidade o foco também está no benefício para a população, como a gente tem falado ao longo do programa. Com toda certeza. E cabe à universidade estudar, porque é ela quem pode, por exemplo, trabalhar com drogas controladas ou mesmo as proibidas dentro do nosso país, né? Uma vez que existe, por lei, a proibição do consumo tanto da planta in natura como de qualquer derivado dela, qualquer substância que tenha sido produzida derivada dela. Então é uma discussão que a população ela não tem que ver com maus olhos, e sim ver a perspectiva de que isso pode ser um avanço dentro das legislações do nosso país e que isso não é crime. E como eu costumo dizer, antes a maconha ser utilizada com fins medicinais do que está sendo utilizada como ela é hoje, ou até hoje, né, em função do crime que ela proporciona. E outro papel também dessa divulgação feita pela Cifito também é promover junto aos órgãos públicos, aos médicos, também um maior nível de aprofundamento para a utilização dos fitoterápicos. Sim, eu diria nem aprofundamento, se você me permite, eu diria conscientização, né? Porque ainda existe uma cultura brasileira de que o medicamento sintético, por todo o arcabouço que foi montado desde a década de 20 no nosso país, da industrialização, e com isso deixou-se para trás o conhecimento que existia, porque antes de 1920 o Brasil era o Brasil do fitoterápico, né? Produzido na farmácia, manipulado na farmácia e até na medicina caseira, e sempre foi dessa forma. Quando os governos, após isso, abrem o nosso país para a industrialização, eles chegam com força e nós não podemos deixar de enxergar que existe um interesse financeiro muito grande por detrás da maior parte dos medicamentos, né? Não só dos sintéticos como de todos os outros, mas infelizmente não existe uma cultura, não existe um ensinamento, até nas faculdades, né, na área da saúde, ninguém ensinou a importância dos fitoterápicos. Nós na farmácia
temos isso porque faz um pouco parte do nosso escopo dentro da disciplina de farmacognosia, então é levado o conhecimento do trabalho com plantas medicinais como um todo, apesar dela ser muito maior que isso. Agora, a importância, sim, de que os profissionais se conscientizem do valor e da simplicidade que algumas preparações podem ter no tratamento e no auxílio do tratamento de algumas doenças ou mesmo pequenas problematizações de saúde. E que a gente consiga, junto à divulgação com esse programa, ao evento de vocês, trazer essa informação para a população, e quem tiver interesse consegue acessar o site, a página do evento, para ter mais informações da programação, e todo mundo está convidado em Araraquara a participar do evento. Toda a região, todos aqueles interessados, e virão com certeza pessoas de vários estados e vários municípios diferentes, porque chama a atenção. Cada vez mais a fitoterapia vem chamando a atenção de profissionais da saúde, vem chamando a atenção de leigos, né, que gostam e admiram o assunto, e isso cada vez mais tende a crescer, e quem ganha com isso são, com certeza, as pessoas, a população de um modo em geral. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos a participação e o convite. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre fitoterapia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.